Olá, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí a todos. Vamos dar início às aulas de ordenação, né? Essas aulas vão ser gravadas. Eu já é, a gente teve uma aula sobre esse mesmo conteúdo aqui que né, teve problemas na internet, então nós decidimos fazer ele gravado, né? Ah, bom, então iniciando aqui, vamos dar uma contextualização sobre os algoritmos de ordenação, né? O que é ordenação, apesar de muitos já saberem, a gente já ter até implementado algo nas aulas passadas, né? O que é um algoritmo de ordenação? É um tipo de algoritmo muito usado na resolução de problemas computacionais. São algoritmos de ordenação que ele serve para ordenar, organizar uma lista de números, um conjunto de palavras de acordo com alguma necessidade, né? As linguagens de programação já possuem métodos de ordenação pré-implementados. Algumas linguagens utilizam um método chamado sort, alguma coisa, né? Sort, e você consegue passar um vetor para esse chamando essa função e ele sai ordenado, né? Então, mas é bom saber como é que eles funcionam internamente, na prática, né? Nós vamos ver aqui, se eu não me engano, 8 métodos de ordenação, tá? É, e ver as diferenças e fazer uma análise em cima deles. Então, ordenação basicamente entra com um conjunto de dados. Aqui a gente está entrando com um conjunto de cartas, né? E a saída vai ser essas cartas de maneira ordenada. Aqui a ordenação padrão seria uma ordenação crescente, né? Da esquerda para a direita. E a ordenação ela é baseada em cima de um critério, né? Qual é o critério aqui? O critério do valor dos naipes, né? Aqui a gente definiu que o as vale 1, né? E ele vai até o rei, no caso das 13 cartas possíveis, né? Aqui nós temos outros critérios de ordenação, né? Vamos entrar aqui os algoritmos de ordenação nos rodeiam aqui, né? Hotéis.com, que eu já tinha entrado anteriormente e a gente até definiu, vamos viajar para São Paulo na data, essa data aqui mesmo. Vou só buscar aqui, só para ele aparecer onde é utilizada a ordenação e muitas vezes a gente não se dá nem conta, né? Então, aqui nós temos ordenado por, olha, está até aqui, ordenado por recomendados, né? Os mais recomendados. Ele faz tipo um cálculo sobre aí a votação, o preço, mas a gente pode ordenar pelo preço, ó, pelo preço maior, de menor para o maior, ou seja, eu estou com pouca grana, a gente usa aqui um hotel lá em São Paulo nessa data, R$ 38. Do menor para o maior, né? E comparando com o maior para o menor, a gente tem que usar o hotel mais caro disponível de aí R$ 3.000 nessa mesma diária, tá? É, e aqui nós temos outros critérios de ordenação, ou seja, critérios de ordenação. É isso que a gente passa para o nosso algoritmo. Então, voltando aqui à apresentação, outros conjuntos de dados que nos circundam e estão ordenados, né? Um dicionário, apesar de hoje em dia a gente não nem abrir mais os dicionários, eu não sei nem se vocês estudaram abrindo o dicionário, eu acredito que sim, que vocês também não são tão novinhos, mas e também outros sites aqui como o ranking, né? Aqui eu coloquei um ranking de banco de dados, que é uma área que eu também me interesso bastante. Se você entrar aqui nesse endereço, você tem os top, na verdade são todos os bancos mais utilizados. E só para dar uma adiantada aqui, ó, a gente fala, qual banco de dados você utiliza no seu programa? Eu utilizo o MySQL, eu utilizo o PostgreSQL, eu utilizo o MongoDB, né? Esses carinhas são chamados são sistemas de gerenciamento de banco de dados, tá? SGBDs. Em inglês eles ficam Database Management Systems.
Eles não são propriamente o banco, eles são os sistemas que gerenciam esse banco. Eles têm um modelo, né? Normalmente o relacional é o mais comum, que é o relacional formado por tabelas, né? Linhas e colunas, ou também tem outros tipos não relacionais, como documento, chave-valor, search engine, né? Engine e assim por diante. Também tem de grafos e outros modelos, outras formas de organizar o banco, tá? E aqui eles estão ordenados por esse score aqui. E o Oracle é o mais utilizado, tá? Só para curiosidade, o banco de dados Oracle, ele é proprietário e é o mais utilizado no mundo pela sua robustez e segurança e por ser um dos primeiros bancos criados, tá? Então, ordenar é a ação de reorganizar elementos em uma lista ou coleção de maneira crescente ou decrescente baseado por uma propriedade, como eu disse, né? A gente tem aqui um conjunto de entrada, de exemplo, e aqui a propriedade é ordenação crescente. Pego o valor dele, eu só tenho um dado, então eu uso ele. A ordenação crescente saiu assim. Ordenação decrescente, ele saiu assim, do maior para o menor. E aqui a gente tem, por exemplo, um outro critério de ordenação por número de fatores, né? Aqui o 2, os fatores que ele é dividido é 1 e o 2, o 3 também 1 e o 3, aí o 9, 1, 3 e 9, os fatores, né, da divisão, o 4, 1, 2 e o 4, né, então tem fatores iguais, e o 6 que tem o maior número de fatores, ó, 1, 2, 3 e 6, né, e vocês se lembram lá da matemática básica sobre fatoração. Beleza? Então, esse é o critério de ordenação. A gente pode ordenar palavras também, né? Como aqui a gente está ordenando, chama de lexicográfico, né? A gente utiliza as letras do alfabeto aí de maneira crescente, de A a Z para ordenar. E onde é utilizado a ordenação? A gente na aula passada que falou de busca sequencial e binária, nós vimos que a gente só consegue aplicar a busca binária se a lista ou array ou o conjunto tiver ordenado, tá? A gente não consegue aplicar a busca binária se não tiver ordenado. Num conjunto desordenado, a gente utiliza a busca sequencial e ela tem um custo, né? Numa entrada n, ela vai fazer n comparações, ou seja, se for o n 2 elevado a 64, um n muito grande e cada comparação dessa levar um milissegundo, se você fizer esse cálculo aqui para saber qual é esse custo aqui em horas, ou na verdade ele vai para dias, ele vai até para anos, tá? Numa entrada desse tamanho, ele demoraria anos para fazer a busca, no pior caso, sequencial. E a busca binária não, ela é no tempo log, e ela faz log na base 2 comparações, ela é um tempo muito mais rápido, tá? Mas porque a busca está ordenada, ou seja, você tem que acrescer o tempo de ordenação nesse caso também. Se você não tiver com o conjunto de dados ordenado e você quiser utilizar a busca binária, você tem que ordenar o conjunto. E aqui alguns exemplos de algoritmo de ordenação. Tá? Selection sort, insertion sort, bubble sort, merge sort, quick sort, heap sort, que a gente já falou, counting sort, radix sort, e tem outros, tá? Como bucket sort, acho que tem um K aqui, bucket sort, e essa minha escrita aqui está ficando um pouco ruim, mas eu vou tentar melhorar isso. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui nessa largura da caneta, que eu acho que fica melhor assim, né? Tá muito grande. Beleza? Então nós vamos ver o diferencial deles, tá? A classificação deles. Basicamente, ó, nesses 3 grupos eu já selecionei alguma classificação que a gente vai ver mais pra frente. Mas as classificações que estão quando se fala em algoritmo de ordenação, no material de referência, nos livros lá do Cormen, e no livro de complexidade de algoritmos e no livro de introdução a algoritmos também. Tá? A gente analisa o algoritmo de ordenação pela complexidade de tempo, é a mais comum, né? A gente fica falando aqui,
quando a gente fala O de N, a gente está falando na complexidade de tempo principalmente, ou O log de N, a gente está falando da complexidade de tempo. Depois vocês vão ver que tem outros símbolos aqui, tá? O O é o pior caso, mas você tem o melhor caso e o caso médio. E também tem a complexidade de espaço, tá? Ou no caso do uso da memória. Principalmente no algoritmo de ordenação, se você consegue trazer todo o conteúdo que vai ser ordenado para a sua memória principal, né, a main memory, ou a memória RAM, você tem um ganho aí, uma velocidade diferenciada. Se você não consegue trazer em blocos, já que se for um conjunto muito grande, a gente fala até de ordenação externa, que é que você usa uma memória secundária para dar suporte a essa ordenação. Tá? Quando você usa a memória interna, fala que é in place ou constant memory. Tá? Aí uma terceira classificação, que seria o critério de classificação, né, a estabilidade. Isso daqui, ó, muito importante, eu até coloquei aqui. Um algoritmo pode ser estável ou não. O que é essa estabilidade de um algoritmo? Um algoritmo de ordenação diz estável se preserva a ordem de registros de chaves iguais. Isto é, se tais registros aparecem na sequência ordenada na mesma ordem que estão na sequência inicial. Ou seja, eu tenho uma sequência inicial de números no caso aqui. Só que aqui ele só vai fazer diferença 6, 5 e aqui eu estou até colocando em ordem já, né? Eita, no... Como é que eu faço um anterior aqui? Ele não apaga. Bom, se eu ver aqui se eu consigo apagar marcações do slide. Show de bola. Ou seja, então, vou colocar aqui 10, 2, 8, 5, 8 e 20. Tá? Não está ordenado esse conjunto de dados. Para você ter o controle da estabilidade, você teria que ter algum outro dado nesse registro. Lembrando que o registro ou seja, algum outro valor como os naipes ali, né? Se ele é de espada ou um outro nome, porque ele vai atingir essa estabilidade nos registros que são iguais. Quando eu ordenar esse cara, ele vai ficar assim, né? 2, 5, esse conjunto, né? 8, 10 e 20. Agora eu pergunto para vocês, qual 8 ele está se referindo, né? Se o 8 que apareceu primeiro no conjunto inicial foi esse mesmo 8 aqui, ele é um algoritmo estável. Mas tem algoritmo de ordenação que ele pode fazer essa troca, tá? E daí ele se diz não estável. Vamos fazer um exemplo aqui de estabilidade com as cartas ali, né? Nós temos dois números que se repetem, um 6 de paus, um 6 de copas, né? Quando eu vou ordenar joguei no algoritmo de ordenação e ele me deu, esse algoritmo está ordenado no critério crescente. Ok, passou no critério de ordenação. Só que ele inverteu a ordem de entrada das cartas né, o 6 de copas ficou aparecendo primeiro que o 6 de paus no conjunto ordenado. Sendo que no conjunto desordenado ele estava, ele estava aparecendo depois, né? E isso se diz que esse algoritmo que ordenou, mas não manteve a ordem de entrada dos registros que são iguais, né, que tem os critérios de ordenação igual, ele é um algoritmo não estável, tá? Ele não manteve a estabilidade da ordenação. Se ele manter a estabilidade, ou seja, o 6 de paus, depois de ordenado, aparecer antes do 6 de copas, porque ele estava antes no conjunto inicial, é um algoritmo de ordenação estável, tá? Ok? Então, essa é uma classificação super importante, tá? Cai em prova em tudo. Classificação de algoritmos interna ou externa. A gente já falou um pouco lá sobre isso. Interna é que todos os registros estão armazenados na memória principal. E você consegue
a ter acesso a eles de uma maneira mais rápida. Ou você utiliza um algoritmo que utiliza a ordenação externa, que você quebra ele em partes e pode jogar trabalhar com a memória principal ou alguma memória secundária, tá? Um quinto critério de ordenação, que seria o algoritmo recursivo. A gente tem aqui dois exemplos, o Quick Sort e o Merge Sort, ou não recursivo, que seria o Insertion Sort e o Selection Sort. E aqui vamos para o primeiro algoritmo aqui que a gente vai estudar, é o algoritmo Selection Sort, tá? Vamos manter nessa aula, depois a gente vai para outra. Então, como que funciona o Selection Sort? Ele é considerado o algoritmo mais... beleza. Ele é considerado o algoritmo mais simples, um dos mais simples pensados, tá? A ordenação por seleção, Selection Sort, é um algoritmo de ordenação baseado em se passar sempre o menor valor do vetor para a primeira posição, ou o maior, dependendo, se você quiser, uma ordenação inversa, né, ou uma ordenação decrescente. Depois, o segundo menor valor para a segunda posição, e assim é feito sucessivamente com n menos 1 elementos restantes, né, até os últimos dois elementos. Ou seja, essa é uma ordenação muito intuitiva, meio que como a gente faz mesmo na vida real, né? Imagina que a gente tem esse conjunto de cartas inicial e eu quero ordenar ele, né? Vou passar ele de um lado para o outro, ordenando ele. Ou seja, eu vou lá e seleciono o menor, eu vou ordenar de maneira crescente. Seleciono o menor, que é o 4. Opa, não, o 4 não, é o 3, eu falei errado. É o 3. Depois eu seleciono o 4 e coloco o 3 aonde? Na primeira posição. O 4 vai na segunda posição. Depois eu seleciono o 6 e depois o 9. Ou seja, temos um vetor ordenado do lado direito. E esse como que a gente tem que explicar isso para o computador fazer, dessa maneira intuitiva. Vamos ver como que seria uma primeira abordagem, né? Como que a gente poderia implementar uma abordagem de implementação desse algoritmo. Eu tenho um vetor inicial com n igual a 6, tá? N igual a 6. Deixa eu tirar a largura aqui para fino. E eu tenho aqui um vetor desordenado, né? Eu posso, uma primeira abordagem, eu falar que esse vetor é o vetor A. Eu posso criar um vetor B de mesmo tamanho, né? Ele vai de n igual a 6, vai de 0 a 5, vazio. E eu faço um algoritmo falando, cara, busque o primeiro elemento aqui, o menor elemento, e coloque ele na primeira posição desse vetor. Repita agora a busca para o segundo menor elemento, né? Ou seja, ou eu faço uma marcação aqui para ele não ir mais aqui quando eu passar o busca menor aqui, um algoritmo de busca menor, para ele me retornar o menor para eu colar para cá, eu não quero passar mais pelo que eu já busquei. Eu posso então atribuir esse valor aqui a um valor max, tá? Isso é uma abordagem, uma ideia de resolução de algoritmo. Ou seja, um número muito grande, 2 elevado a 31 menos 1, vai me dar um número gigantesco, né? O máximo possível de um inteiro. Isso não é a melhor abordagem, mas é a que está tendo aqui nessa primeira explicação. Ou seja, eu não passo mais para cá. Quando eu passar o menor aqui novamente, eu vou lá e encontro o 2 como o segundo menor. Depois eu boto o max, então eu busco o menor e atribuo na posição que eu busquei, que eu encontrei o menor, eu atribuo um valor muito grande, que seria a ideia de um infinito, entendeu? E daí eu busco novamente, nesse mesmo conjunto, encontrei o 3. Depois eu busco novamente, encontrei o 4 e vou marcando, encontrei o 5, encontrei o 7. E vou copiando para o meu vetor novo. No final eu tenho um vetor novo ordenado. Só que
esse cara ele é muito custoso, né? Imagina que você, do jeito que tá a nossa lógica, eu tenho que sempre passar até pelos números que eu já passei, entendeu? Ou seja, ele é muito, ele passa N vezes para encontrar é, os vetores, eles sempre passam N vezes, é quase como se fosse, na verdade, é um N ao quadrado aqui, né? No pior caso. E da pior maneira, ou seja, dá para melhorar isso, né? E qual é o outro problema que a gente identifica? Lembrando que isso daqui eu guardo na memória RAM para fazer isso, né? Eu estou ocupando um dobro da memória para eu poder ordená-lo, né? Para eu poder ordenar esse vetor. Será que realmente tem essa necessidade de eu criar um vetor auxiliar, né? Que muitas vezes é dito assim? A resposta é não, né? Mas se eu criar, como que eu digo que é isso daqui? Como que é denominado essa abordagem? É chamado de in-place sorting algoritmo, né? O algoritmo in-place pega um número constante extra de memória, ou seja, eu duplico o tamanho do espaço para eu poder ordená-lo, tá? Então vamos para a segunda abordagem. Vocês vão ver que não tem necessidade de eu duplicar o tamanho na minha memória. Eu posso utilizar o próprio vetor para fazer isso, né? O próprio vetor para fazer isso. Como? Vamos ver uma lógica aqui. Eu até coloquei aqui mais organizado porque é esse que a gente utiliza mesmo, tá? Ou seja, o algoritmo vai manter ainda a lógica. Encontra o menor elemento. Beleza, encontrei. É o 1. Troca ele com o elemento de índice 0. Troca ele com o elemento de índice 0, ou seja, o 1 vai para cá e o 2 vai para cá. Eu estou trocando os valores, né? E tendo os índices como referência. Beleza, troquei. Aqui, troquei. 1 com o 2. Delimito que eu não vou mais buscar o 1 de alguma maneira. Como que de alguma maneira? Eu posso só ir assim, começar daqui do i e eu posso começar do i. Quando eu clico eu tenho que ficar desenhando. Tá. E percorrendo esse i, tá? Eu posso der um i++ e eu já delimito esse cara. Então eu começo com o i aqui e eu vou andando com ele aqui, tá? Para ele fazer o que eu quero. Vocês vão ver isso no código, mas essa é a lógica. Depois eu encontro o segundo menor nesse conjunto que sobrou aqui, tá? Encontro o menor elemento, troca ele com o índice 1, já que eu dei um i++, né, eu já estou no índice 1. Troquei, encontrei, troquei. 7 foi para lá, 2 foi para cá. Com os elementos que sobrou, eu encontro o menor. 3, troco ele com o índice 2, que é o 4, troquei. E assim por diante. Depois sobra o 4, troco ele com o 3, depois encontro o 5, troco ele com o 5 mesmo. Percebo que ele fez a troca, ou seja, ele tem um custo ainda, do jeito que está. Esse algoritmo, ele não reduz custo, ele vai ser, tem que comparar e tem que trocar, mesmo não trocando de fato, né? O 7 também encontrei e terminei. Tenho certeza que o algoritmo, aí o meu i, ele que estava buscando ali, ele está bem aqui assim e acabou. Então ele sai ao vetor ordenado. Vamos ver aqui um pseudocódigo do algoritmo de ordenação, né, do selection sort. Ou seja, eu tenho aqui o meu vetor inicial desordenado. Eu vou criar uma função de ordenação selection sort que vai receber o vetor, né, o vetor A aqui, e o tamanho desse vetor, que no caso em tela é o 6. Né? Tá. E daí eu vou percorrer aqui ó, o meu vetor do 1 começando do 0 até o n-2. Ou seja, o meu n é 6. Tá? O meu n é 6. O n-2 vai ser
O n-1 é 5, o n-2 é 4. Por que, que eu vou somente até o com o i até o 4? Por causa da minha lógica aqui, vocês vão já perceber. Qual é a lógica? Então eu começo com o i no 0 até aqui que ele vai. E daí o i, ele é o mínimo, é o índice mínimo. Opa, carinha, ele tem que melhorar esse, apagar a marcação do slide. O meu i tá aqui. Esse cara, ele é foda. Mas beleza, ele vai até ele recebe o mínimo que ele é o menor. Aí eu vou percorrer novamente com um J, então eu preciso de duas. Caramba. Esse negócio não tá legal. Apagar a apagação do slide. Depois eu vou ter que voltar aqui fazendo outras. Beleza. Eu vou precisar de um I e de um J. E vou percorrer. Começo com o I, recebe o mínimo, e depois o restante, né, o J vai começar, o I começa daqui e o J começa daqui, né? Ele vai percorrer para encontrar qual é o menor entre esse conjunto aqui. Não foi isso que a gente fez no slide passado? Ou seja, aí eu já tenho uma marcação do menor, que seria o meu primeiro elemento. Se o meu valor do que eu estou analisando é menor do que o valor do que eu estou percorrendo aqui, ó, o valor que eu estou analisando, que é o 7, é menor do que o valor mínimo, que é o 2 aqui. Se for menor, eu troco. Na verdade, eu não troco ainda. Eu delimito que o mínimo é essa posição. Eu quero achar o índice mínimo. E daí eu vou fazendo isso. O 7 não é menor que o 2. Isso que esse código está fazendo. O 4 não é menor que o 2. Vou percorrendo o for interno aqui. O 1 é menor que o 2. Ele deu positivo nesse if aqui. Então o min recebe o j. Então o imin recebe aqui, no caso, 3 nesse caso aqui. Beleza, ele continua até o final aqui. Não é, porque pode ter algum menor do que esse primeiro. Terminou, eu tenho que o imin tá valendo 3. Aí agora eu faço a troca de fato, tá? Eu vou fazer a troca de fato com essa lógica. Então, temp recebe o array i, que o i ele está ao 0, tá? Então eu boto ele no temp. O array i agora vai receber o valor do array mínimo, então o 3 vem para cá, para a primeira posição, nessa linha aqui. E o array mínimo recebe o temp, que é o 2. Tá? O 2 vem para cá. E eu realizei a troca. E daí agora eu vou para a segunda passada do for, andando no i. Ou seja, o meu vetor agora tem o 1 aqui e o meu i foi para a segunda posição. Tá? Para a segunda posição. E eu repito esse mesmo código. Tá? E vocês vão ver que ele vai dar certo. Vamos ver aqui vamos implementar ele aqui. Tá? Eu já tinha implementado ele na aula passada. Eu vou criar aqui uma aula 2. Eu não preparei, né, totalmente de fato aqui a apresentação, mas vamos criar aqui. Deixa eu ver quanto tempo que já está também essa gravação. Tá, beleza. Para ganhar tempo, eu vou abrir o que a gente fez na aula passada. Tá? Tá aqui o nosso main, o vetor inicial que está lá no slide, tá? Ó, se você for pegar aqui do slide, eu peguei esse mesmo vetor, 274153, 274153, e eu escrevi aquele pseudocódigo para um código mesmo, né? E aí eu fui delimitando aqui o i e o j, ele recebe o n, aí o i começa de 0, vai até menor que n-1, ou seja, você poderia colocar menor ou igual a n-2 ou menor que n-1. Ele vai somente até o penúltima posição. Vai delimitando o i-min. I-min é igual a i, aí beleza, é o menor, é o primeiro ali, nessa primeira passada.
vai comparando igual a gente fez com o restante, né? Então vai o restante do vetor, eu vou encontrar o menor elemento, encontrei, eu tenho ele aqui, realizo a troca. Essa é a lógica do algoritmo. Vou percorrendo um por um, nesse trecho eu encontro o menor, nesse trecho eu faço a troca, tá? Ao final, ó, aqui a gente fez aquela lógica de passar o n de maneira automática, né? Ao final eu imprimo aqui o meu vetor que depois de passar pelo selection sort. Vamos imprimi-lo aqui. E ele imprimiu. Opa, sumiu aqui o bicho. Deixa eu colocar até um barra N aqui que fica melhor para visualizar. Printf. Não sei porque ele sumiu ali, eu mudei e o carinha sumiu. Só que agora vai ficar um pouco melhor até. Beleza? Tá aqui, ó. Acho que era porque tava faltando o barra N. Ordenado, tá? Então essa lógica funciona. Espero que vocês tenham entendido ali. Mas vamos aqui para encerrar, fazer a análise de complexidade desse algoritmo, tá? Opa. Qual é o custo computacional desse algoritmo? Deixa eu colocar aqui no vermelho mesmo. Pegar aqui a largura da caneta fino. Beleza. Como que a gente faz essa análise? Vocês vão ter uma disciplina de análise de algoritmo, mas já aqui dando uma introdução para vocês não chegarem tão perdidos lá na frente, você delimita aqui eu já estou falando, ó, custo computacional O de n ao quadrado, mas como que ele chegou nesse n ao quadrado, né? Perceba que eu fiz algumas marcações, né? Essas marcações são a ideia de tempo constante para fazer o que essa linha está falando. Ou seja, para atribuir o imin o i ao imin, né, a igualdade ali no nosso código, é um tempo constante, O de 1. Quando eu falo de tempo constante, é que O de 1 só custa um tempo computacional para a gente. Tá? Essa parte do código também ela vai custar O de 1. E o if, tá? O if com atribuição, ela tem um custo 1. E essas atribuições aqui também custam numa passada só, O de 1, ou seja, tempo constante. Botei C1, C2, C3, ok? O que não é tempo constante aqui? Que ele vai depender do número de entrada, né? Qual trecho do código? O próprio for externo aqui, tá? Quantas vezes esse cara vai ser executado, né? Ele vai vai ser n menos uma vez, né? E esse trecho aqui, essa constante aqui e esse carinha aqui, ele vai ser no pior caso executado n menos uma vez. Ou seja, se o meu n é 6, ele vai ser executado 5 vezes. Né? Ok, tá dando para entender como se fosse o n aí, tá? N menos uma vezes. E esse trecho de código aqui, que é o segundo for, um for aninhado dentro de outro, você já pega, cara, se for uma busca que é só n, ele é n vezes, mas se tem um outro for aqui, você já sabe que ele vai ter um segundo n, né? Um segundo n aqui dentro. Ou seja, ele vai de i mais 1 até n menos 1. Ou seja, ele vai ser executado, daí aqui esse cara, ele não é simplesmente um n, né? Ele é executado o custo, como ele está dentro de um outro for, ele tem um custo que não é constante de n vezes. Ele vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo o n. Ou seja, na primeira passada, ele vai ser executado n menos uma vez, igual os carinhas aqui dele. Na segunda passada, ele vai ser executado n menos duas vezes. E depois n menos 3 vezes, n menos 4 vezes, até 1. Né? E o que isso aqui representa? Né? Eu perguntei lá na videoconferência e ninguém conseguiu enxergar. Né? Isso daqui é o nosso querido somatório. Né?
somatório. E daí, ó, a gente tem o somatório, aquele símbolo de somatório, você tem o início, o limite dele e a fórmula que ele vai somar, né? Aqui nós e essa fórmula ela pode ser fechada, né? Aqui tá lá nos anexos do Cormen, tá? Basicamente, toda hora que sai ele modifica aqui. Eu não sei se é a melhor maneira de apresentar. Estou fazendo um teste aqui, tá? Ou seja, aqui eu tenho um somatório que vai de aí no caso, né, de I iniciando com n-1 aqui, o n-1, essa vai ser a fórmula fechada desse n-1 sobre 2 aqui, tá? E vai até n e iniciando aqui com 1. E daí você executa isso daqui, você vai ter um valor final, tá? Um número fechado. Resolvendo esse cálculo, colocando aqui ó, os elementos que estão no código, você tem a parte constante vezes n-1 vezes, tá? Deixa eu diminuir aqui a largura do... Depois você tem a parte do meio aqui, o C2, ele vai ser multiplicado por esse somatório de vezes aqui, tá? De n. E o C3 vezes n-1 vezes. Se você dá para dar uma simplificada quando você multiplicar n vezes c1 vezes menos c1, n vezes n vai ficar n ao quadrado. Você resolver essa equação aqui, você vai ter elementos semelhantes aqui. Vão ter elementos que vai ser n menos n ao quadrado, vão ter vários elementos que vão ser só n, né? Vai ser constante vezes n, e vai ter as constantes soltas aqui, C1, C2, C3 vai ser constante solta. E ela, para o nosso conjunto, ela tem um tempo só, né? As constantes, o n, que é um custo, e o n ao quadrado, que é outro custo, tá? E daí você simplifica, a gente aqui ele está simplificando por... caramba, ele está simplificando por... com A, B e C, tá? Esse B aqui, B vezes N, é o C2 vezes N, o C3 vezes N, o C4 vezes, C1 vezes N, tá? Ele juntou isso num conjunto só, para a ideia de análise do algoritmo, tá? E como que ele chegou em N ao quadrado? Por quê? Porque vamos fazer um experimento aqui. Essa é a nossa fórmula meio que fechada aqui, né, depois da análise, mas não simplificada. E por que, que o custo ele se reduz a n ao quadrado? Porque se você entrar, por exemplo, aqui com um n igual a 6, qual vai ser o tempo, né, para ter igual a 6 nessa nossa fórmula? Vai ser a vezes 6 ao quadrado mais b vezes 6, né, que é o 6, mais um c. Aí essas constantes elas são ignoradas, tá? Elas são ignoradas porque elas ficam, mas digamos que seja 1 aqui o valor dela constante, tá? Então vai ficar 36 mais 6 mais, se for cada uma 6, 1 quer dizer, então vou botar 1 aqui, tá? 36 vezes 1, 6 vezes 1 e deu isso, e depois 1. E daí eu vou ter um custo, um tempo básico de 42 mais 43. Né? 43 é o custo desse algoritmo para um n igual a 6. Beleza? Se eu mudo esse n aqui para 1000, aí ele vai ficar 1000 vezes 1000. Quanto que dá 1000 vezes 1000? Vamos abrir aqui a nossa calculadora.
para não ter erro. 1000 vezes 1000. Ou seja, 1 milhão, né? 1 milhão. Beleza, esse primeiro parâmetro aqui, ele deu 1 milhão para o n igual a... para um n igual... Tá, 1 milhão mais 1000, que é o n, mais 1, que ele fica... Ou seja, ele fica 1 milhão 1001 para um n igual a 6. Percebam o custo computacional discrepante com os outros termos, ou seja, se for 1 bilhão de elementos, esse restante aqui, ele quase fica desnecessário você calcular, entendeu? Porque o n ao quadrado, ele puxa o resto do cálculo, né? Ele fica dominante, que se fala, né? É um termo dominante. Dominante. E ele, no final das contas, ele que vai definir o custo real, ele que vai sobressair. Tá? Para uns n's pequenos até que faz diferença, mas quando o n cresce muito, o n ao quadrado que define o valor das coisas. Se for 1 bilhão, imagina, 1 bilhão vezes 1 bilhão, eu não sei nem quanto vai dar, né? Vai dar aí 4 trilhão. E depois 4 trilhão mais 1 bilhão, só ele fica quase irrelevante, né? Fica uma coisa muito grandona e um negocinho aqui que você pode até excluir. É o que eles fazem. Daí você exclui e fica só o n ao quadrado, tá? Essa é a ideia. E aqui a gente tem a complexidade de tempo, não do selection sort, tá? Todos os outros algoritmos, mas como aqui, ó, aqui é o número de elementos, vai crescendo, e aqui é o tempo, tá? Para resolver isso. E aqui a gente tem, ó, o O de 1 é um tempo constante, né? Fica uma linha reta. O O log de n, ele começa, cresce um pouco, depois ele fica quase constante, mas crescendo um pouquinho, né? É um dos melhores tempos computacionais de um algoritmo. O de n é o terceiro aqui nessa comparação, é o laranja aqui, ó. Ele fica bem diretamente, meio que proporcional, ó. Ele vai crescendo meio que diretamente proporcional, aqui fica uma linha reta de crescimento, né? O O log de n, que é o verdinho aqui, ele começa e depois ele fica um pouco maior que o O de n, tá? Mas ele tem uma curva um pouquinho mais ascendente. Aí o O ao quadrado, n ao quadrado, que é o selection sort, o insertion sort, o bubble sort, eles são n ao quadrado. Olha o gráfico deles, esse vermelhinho aqui, ó. Ele cresce um pouco mais exponencial, né? Ele não é um algoritmo muito bom comparado aos demais, ó. A gente tem outras classes de algoritmo bem menor que ele. Aí o 2 ao quadrado, O2 ao quadrado, que seria um algoritmo exponencial de fato, né? E um algoritmo logaritmo, que é o pior. Ele começa, depois ele já pula de um jeito, ele fica quase na vertical de tempo, né? Quase impossível. Na verdade, é impossível calcular não é o logaritmo aqui, eu estou falando errado. É o cálculo fatorial, né? N fatorial. O Google ele calcula o fatorial para você, mas depois ele não consegue mais calcular o fatorial de todos os números, né? Se você colocar aqui o fatorial de 5, o fatorial de 4, ele te dá aqui uma resposta. Vou botar aqui FAT, na verdade. Acho que é FAT. Ou não. Fatorial. Ele calculava, numa época ele calculava, tá? Não tá calculando mais. FAT de 5. Não tá calculando mais, mas uma hora eu acerto aqui a entrada. Rapaz, abriu um negócio aqui. É quase impossível ter o retorno desse algoritmo. Bom, então é isso. A ideia dessa primeira aula, ela demorou. As outras não vão demorar tanto não, tá? A gente se vê no próximo algoritmo de ordenação.